você vai ver o consórcio voltando, destruindo o PT. Aí que vocês vão ver onde é que está a traquinagem, o mecanismo da bagaça. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? Olha, Emílio, eu estava prestando atenção na conversa de vocês e eu fiquei pensando, essa era uma pergunta que a gente podia fazer para o chat GPT, né? Quem sabe o chat GPT, que eu uso muito. Mas eu acho que tem alguns aspectos da questão Bolsonaro que a gente precisa separar para poder discutir com mais propriedade. O Bolsonaro é um fenômeno. Ele é um fenômeno de comunicação, ele é um fenômeno político e ele é um fenômeno eleitoral sozinho. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nenhum pendura-encalho, ele não precisa de ninguém, como a gente já viu. Ele nem precisa de partido, né? Ele virou um fenômeno depois que ele foi... Aí depois ele foi procurar um partido para concorrer. Na minha avaliação, eu nunca vi nada parecido com o fenômeno Bolsonaro. E aqui eu não estou entrando na questão... eu não estou julgando as ideias, não estou julgando as propostas, ainda não estou fazendo isso. Estou falando só do aspecto do poder de comunicação dele falar a linguagem das pessoas e o mais importante, para mim, o Bolsonaro, nas últimas décadas, foi o político que mais soube sintonizar a mensagem dele com valores, com expectativas da maioria das pessoas. E não mudou esse discurso depois que chegou ao poder. Então ele falava uma coisa antes, ele continuou falando depois. Ele era contra determinadas coisas antes, ele continuou sendo depois. Então tem esse aspecto de fenômeno político eleitoral que eu acho que podem fazer o que quiserem com Bolsonaro. Tá? E que isso não vai ser afetado ou talvez até aumente. Nós já tivemos casos parecidos no Brasil, né, de políticos que foram combatidos, muito populares que foram combatidos, que foram atacados, que foram presos, que foram tudo, e a popularidade deles só aumenta. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? E um dia o cara acaba voltando de forma triunfal. Eu acho, essa é a minha opinião, que as dezenas de milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e que viram no Bolsonaro a possibilidade de um Brasil diferente, né? De um Brasil que você possa sair à rua sem medo de ser assaltado. É uma coisa muito simples. No Brasil onde você possa ter certeza que a propriedade que você comprou é sua, que você não vai chegar lá, um dia vai ter alguém lá. Num Brasil onde você possa mandar seus filhos para a escola e eles não voltarem da escola repetindo um absurdo, uma besteira qualquer, ideológica, política, que não tem nenhum sentido. Essas pessoas, essas dezenas de pessoas que votaram no Bolsonaro, que acreditaram no Bolsonaro, elas não vão sumir. Aconteça o que acontecer. Essas expectativas, eu tenho e sempre vou ter a expectativa de poder morar num país onde eu posso dormir tranquilo, sabendo que o meu filho vai para uma festa, mas vai voltar 1h da manhã sem perigo nenhum. Eu acho muito difícil que esse fenômeno Bolsonaro seja afetado por qualquer medida. Embora eu acho perfeitamente possível isso que você falou aí, né? É uma descrição ótima, né? Ele não passa nem do free shop e pode ser que ali ele já tenha deixado os direitos políticos dele. Ô Mota, mas essa questão aí que você disse, eu vou até nessa parte da questão do mártir, né? Porque a gente viu, o próprio Lula estava preso e aí construíram toda uma narrativa e ele volta a ser presidente. Você acha que... o Lula voltou por causa do Bolsonaro, então, não tinha outro, cara. Então, exatamente, mas aí você... Por que o Lula voltou? Não, mas ele volta por causa do Lula. Não, sim. Então, você acha que a oposição do Bolsonaro, que bate nele diariamente, você acha que teria mais um pouco de cautela com a volta dele aqui, temendo criar mais esse mártir? Porque o Bolsonaro já teve a facada, e isso teve uma repercussão muito grande. Tem pessoas que falam que ele ganhou por causa disso, não tem problema nenhum. Mas de não dar a segunda facada no Bolsonaro, de ter uma cautela maior com ele aqui,
Porque também ele é todo esse símbolo político que você falou. É muito difícil responder essa pergunta, porque eu acho que... Bom, primeiro é muito difícil entender o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu escuto as mais diversas versões, porque todos os dias acontecem coisas inexplicáveis, né? A última, eu não vou citar aqui o que foi, mas naquela pessoa que deu a declaração, depois desdeu, renunciou, depois renunciou à renúncia. Eu acho que há certos atores políticos hoje no Brasil que estão numa busca tão desenfreada por poder que não tem medida. E não tem nenhuma preocupação com governabilidade, com o futuro, não tem nenhuma preocupação com o fato de que elas, como são autoridades e dizem certas coisas, podem provocar consequências graves, né? A última declaração aí, só para citar um aqui, do ministro que disse que se o Uber for embora, ele bota os Correios para fazer um aplicativo. Agora, você imagina a cabeça das pessoas, das dezenas de milhares de pessoas que sobrevivem ou vivem dirigindo Uber. Como é que o cara fica quando ouve uma coisa dessas, né? Mas essas pessoas não têm preocupação. Então, eu acho que tem gente que não tem esse tipo de preocupação, né? Que está mais preocupado em tirar essa peça do jogo, tirar a peça Bolsonaro do jogo, mas cometendo um grave erro, porque essas pessoas, muitas delas elas confundem. Primeiro, elas confundem Bolsonaro com um movimento que vem acontecendo no Brasil desde 2013, que é um movimento de rejeição à esquerda, né? Muita gente diz que é um movimento de renascimento da direita. Outras pessoas dizem que no Brasil não existe direita de verdade, que ninguém sabe direito o que é. Enfim, é claramente um movimento de rejeição à esquerda. Se você tirar, ou o Bolsonaro resolver sair voluntariamente desse processo, você acha que de repente as pessoas, essas dezenas de milhões de pessoas vão resolver, não, então agora, já que o Bolsonaro se aposentou, eu vou ser de esquerda. Eu vou votar a favor do fim da propriedade privada. É lógico que não. Né? Então, a liderança do Bolsonaro, ela é muito importante. Eu acho que durante esses 4 anos, o grande fenômeno do Brasil foi tendo Bolsonaro na presidência, muita gente teve acesso à informação sobre outras alternativas para a vida política e social que não sejam de esquerda. E durante muito tempo a gente não teve, né? A minha geração, nós fomos educados só com as ideias da esquerda. Eu cresci numa época em que a gente aprendia que lucro era pecado. O empresário é explorador. É melhor você ser... Se você for um funcionário público, né, você é um herói. Agora, se você for um empresário, você é bandido. Então, isso mudou no Brasil. Eu acho que a magnitude dessa mudança, talvez muita gente não tenha entendido. Hoje mesmo eu fui de manhã cedo ao dentista, e quando eu saí do dentista, fui parado pelo Elton. Elton é representante farmacêutico, veio falar comigo, se apresentou, disse: "Ô Mota, eu sigo você, eu nasci numa favela aqui do Rio de Janeiro. Eu, através do meu esforço, do meu trabalho, me formei." Ele tem curso superior, trabalha como representante farmacêutico. Ele falou: "Poxa, eu compartilho de todas as suas ideias, acho que ninguém deve depender de ninguém." Essas pessoas não vão sumir. Essas ideias novas não vão desaparecer. Então, mas esse é o cara que ele virou pequeno empresário, porque muita gente virou pequeno empresário. Quando o cara vira, que é o Petro fala, ele fala: não podemos deixar o cara ganhar um dinheirinho se o pobre, que é a matéria-prima, esse papo aí que vai ajudar pobre, não sei o quê, nunca ajudou. Nunca ajudou pobre. Não, o discurso parece, então, mas o discurso é esse. E o Petro fala, o Petro é lá da Colômbia, fala: se o pobre ganhar dinheiro, ele vira direita, porque ele descobre onde é que tá a sacanagem, entendeu? O imposto. E tem outra coisa também, não sei se vocês viram lá aquele Pedro Sanches, lá o espanhol, lá o primeiro-ministro espanhol. Puta bicho, o cara, ele fala o seguinte: porque agora virou esse negócio, qualquer cara que não tem esse pensamento é extrema direita. É extrema direita. Exato. Então, aí eu vi ele falando, e ele tem no YouTube, para quem quiser pesquisar aí, ele falando isso: qualquer coisa que você não pensar, que não tiver nessa agenda
canhoteira, você é extrema direita. Exatamente. E ninguém quer ser extrema Ninguém quer ser extremo de lado nada, nenhum.